Em nome de Jesus, e poder também trazer uma palavra para o seu coração. Nós tivemos um culto tão abençoado de manhã, talvez a maioria de vocês que estão aqui à noite, que não estavam de manhã, não sabem quem pregou. Quem pregou foi a irmã Sandra, e ela trouxe uma mensagem muito abençoadora para os nossos corações, e foi uma pena que não puderam estar aqueles que estavam de manhã aqui à noite, nem os da noite de manhã para ouvir aquela palavra. Então foi uma bênção para a minha vida, e sei que foi uma bênção para a vida de todos vocês que estiveram aqui de manhã. Mas nesta noite eu quero falar sobre esta palavra. O tema está no telão. Na caminhada haverá dificuldades, mas siga sempre a direção dada por Deus. Eu não sei se você pode falar isso para o seu amigo, irmão que está aí do seu lado, porque isso é uma palavra profética de Deus para a vida de cada um de nós. Mas se você pode fazer isso, diga para a pessoa que está aí do seu lado: na caminhada haverá dificuldades, mas siga sempre a direção dada por Deus. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. As pessoas olharam para esse Jesus que disse que venceu o mundo, e ele estava pendurado em uma cruz, sendo escarnecido, injuriado, maltratado, e eles não sabiam que Jesus estava vencendo o mundo, porque a vontade do mundo para Jesus era de que ele renunciasse o projeto do Pai, e ele então recebesse todo o reino deste mundo, que foi a proposta de Satanás para Jesus, e ele recusou, porque vencer o mundo não é atender ou aceitar a proposta de Satanás, mas é entender o projeto de Deus e seguir dentro do projeto de Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, eu quero que você abra o seu coração para entender que na caminhada haverá dificuldades, mas siga sempre a direção dada por Deus, e assim você vai ser vitorioso, ainda que pareça que vai ser derrotado. Eu quero ler com vocês o texto que está em Gênesis, capítulo 12, versos 1 até o verso 15. Esse texto, ele mostra a história de um dos homens mais importantes no Velho Testamento, o patriarca Abraão. E é interessante que ele é reconhecido não apenas por nós cristãos como um homem importante, um patriarca, mas é também aceito pela igreja judaica e até mesmo pelos muçulmanos. Acredite nisso, os muçulmanos reconhecem Abraão como patriarca, homem chamado por Deus. E a palavra registrada em Gênesis capítulo 12, do verso 1 em diante, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, ou Mane, diz uma outra tradução. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu.
Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul, e havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão de vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-no diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Eu quero orar nesse instante. Feche seus olhos e fale com o Senhor, porque Deus, Ele quer ministrar ao seu coração nesta hora. Eu te agradeço, meu Deus, por ser portador da tua palavra nesta noite, para abençoar esses irmãos e irmãs que congregam neste lugar. Ó Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz, é penetrante como a espada de dois gumes, é assim que ela é revelada na tua própria palavra. E eu sei, ó Deus, que nesta noite o Senhor quer ir ao profundo do coração, penetrar no profundo do coração com a tua palavra, para que os teus filhos, ó Deus, recebam uma direção para seguir, e que eles vençam os obstáculos, que eles não sejam vencidos pelas provas, pelas dificuldades, mas que eles possam, ó Deus, olhar para as tuas promessas e caminhar adiante até alcançá-las, ó Deus, dia após dia, até alcançar a maior promessa, que é de um dia estar vivendo com o Senhor eternamente. Seja assim, ó Deus, com cada um de nós. Portanto, eu peço que o Senhor me ilumine, coloque a unção do teu Espírito Santo nas palavras que proferirei, e abra o coração dos teus filhos para receber esta palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu, quando recebi do Senhor o tema para ministrar para vocês nesta noite, eu logo lembrei na minha mente, eu vou falar do caminho do deserto. Até a mensagem era esse tema, o caminho do deserto. Porque o caminho do deserto foi terrível demais, cheio de problemas, cheio de surpresas, cheio de bênçãos, mas Deus não deixou que eu falasse sobre aquilo. E aí então me veio a revelação do Espírito Santo para que eu estivesse falando sobre Abraão, que é uma situação diferente daquela lá, mas o Abraão também teve deserto, ele teve que caminhar para chegar em Canaã. Eu não sou especialista em cronologia bíblica, mas estudando a cronologia, dizem que Abraão levou 5 anos para chegar em Canaã, quando Deus o revelou para ele sair. Olha que ele saiu imediatamente para ir para lá, mas ele saiu, passou por lá e foi para outros lugares e voltou para lá posteriormente. E é um longo tempo, e a jornada também não era tão perto. Há quem diga que era 980 quilômetros, outros acham que era 1.450, tem uns acham que ele andou quase 2.000 quilômetros, 1.980 quilômetros, porque a estrada que eles acham que Abraão percorreu foi lá no alto, depois ele voltou para chegar até na terra de Canaã. Então, ainda que fosse apenas 980 quilômetros, era uma jornada muito longa, porque não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha navio, era uma situação difícil, e que ele tivesse o caminho, era por terra, não era fácil de chegar naquele lugar.
Existia dificuldade também que Abraão não ia sozinho. Ele estava levando a sua família, estava levando rebanho, estava carregando coisas. Então era uma dificuldade maior para ele caminhar para aquele lugar. Mas o certo é que Abraão chegou no lugar onde Deus disse que ele deveria chegar. Porque ele teve fé, ele não olhou para as circunstâncias, para as dificuldades, para as incertezas, mas ele confiou na palavra de Deus e ele foi adiante e ele foi considerado como um homem de grande fé, porque ele teve provas terríveis pelo caminho, até o ponto de ter sido pedido a ele que oferecesse o seu filho em sacrifício, o único filho que ele possui. Mas ele confiou em Deus e Deus honrou a fé de Abraão. Então, nesta noite, eu sei que você tem uma caminhada também, Deus tem apontado algum ponto para você seguir, e se Ele não apontou, Ele vai apontar nesta noite, eu tenho plena convicção. É importante que você olhe para Deus, é importante que você escute a voz de Deus, porque se você não fizer isso, você não vai alcançar as promessas que Deus tem proferido para a sua vida. Em primeiro lugar, então, irmãos, eu quero que você pense nisso. Quando Deus lhe dá uma ordem, obedeça. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Quando Deus lhe dá uma ordem, obedeça, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Que Deus dá ordem para eu seguir e aparecem pessoas no caminho tentando fazer eu mudar de rumo, ou desistir de fazer aquilo, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não é aquilo melhor, dizendo que se eu tomar um outro rumo que aquela pessoa está apontando, seria o melhor para a minha vida. Eu me deparei com essa situação esses dias atrás. Então eu sempre lembro daquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, e eu enfrento dificuldades, não penso que nós estamos livres das dificuldades, mas eu tenho fé que seguindo aquilo que Deus apontou para eu seguir, é que eu vou ser vitorioso, é que eu vou ser abençoado, ainda que pareça que o mundo esteja desmoronando, ainda que as coisas não dê certo, do ponto de vista do ser humano, mas eu sei que do ponto de vista de Deus já deu certo, porque Ele não enxerga apenas aonde eu enxergo, Deus enxerga lá na frente. Ele não é como eu que enxergo apenas aquilo que está acontecendo no momento que eu estou vivendo, mas Ele enxerga aquilo que vai acontecer lá no final, aquilo que vai ser da minha vida se eu seguir o projeto que Ele estabeleceu para mim. Então, meus irmãos, lembre disso. Quando Deus lhe dá uma ordem, obedeça. Feche os olhos para qualquer outro caminho que possa surgir. Feche os ouvidos para qualquer outra voz que venha fazer você desistir, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Daí eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus sabe o que é melhor para a sua vida. E você crê nisso? Então diga comigo: eu creio que o meu Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Sabe o que é melhor para a minha vida. Glória a Deus. Se nós cremos nisso, já é um grande passo para nós sermos abençoados pelo nosso Deus. Eu quero voltar aqui no texto de Gênesis capítulo 12, verso 1, onde aparece a palavra de Deus dirigida a Abraão, e a palavra aqui diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Abraão, pelo que nós vimos, estava vivendo em uma vida de conforto. Ele não tinha problemas lá onde ele estava vivendo, não nada que ele tinha problemas. Aliás, ele tinha coisas, rebanho, ele tinha várias coisas que ele, quando foi, levou junto consigo. E Deus chega, então, parece que quer mudar aquela zona de conforto de Abraão e colocar ele em um estreito, em um deserto, em um vale. E Deus disse assim: olha, você vai sair da casa do teu pai, perto dos parentes. Eu não imaginar no contexto que nós vivemos hoje, sabe, essa churrascada, vocês fazem aí, mata boi, faz aquele churrasco gostoso, igual comemos aí recentemente aqui atrás na igreja. Deus chegou ali para Abraão: para com esse negócio aqui agora, porque eu tenho um outro projeto para a sua vida, eu tenho um outro caminho
para você seguir. Então sai aí desse conforto da casa do seu pai, dos parentes todos, dessa churrascada, dessa convivência. Vocês frequentam, fazem aniversário, festa. Eu estou parafraseando o contexto. É claro, a Bíblia está dizendo isso. E Deus diz assim: sai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Era, irmãos, algo incerto. Não tinha o Google para o Abraão abrir lá e falar: eu quero ver essa terra. Qual é o nome? Canaã. Deixa eu ver pelo Google e ver como que é lá por cima, e entrar, andar nas ruas. Hoje é possível você fazer isso. Não havia isso. Ele não sabia, irmãos, se lá era uma terra quente, se era fria, se era uma terra onde tinha tempestades, mas Deus disse que era uma terra que ia ser bênção para a vida dele. Então ele não olha para as incertezas, para a insegurança, mas ele olha para a promessa de Deus e ele começa então a tomar uma decisão de ir para aquele lugar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha aqui que a palavra mostra uma atitude de fé. Ele foi chamado e ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber. Deus não deu para ele uma escritura, não apresentou um papel: você vai chegar naquela terra e vai ter a minha assinatura e você vai possuir aquilo. Não, Deus disse que era para ele ir, e é interessante que ele saiu sem saber para onde ia. Você já pensou nisso? Deus fala para você ir para algum lugar e você não sabe para onde você vai, mas você vai. Eu imagino que Abraão pegou e falou: Senhor, tem uma estrada bem aqui na minha frente, o Senhor está mandando ir, eu vou. Se depois for para mudar para outro rumo, eu vou mudar. Ele não sabia para onde ir, mas ele foi, e Deus foi confirmando. Deus não colocou uma bússola na mão de Abraão para seguir, mas ele colocou uma iluminação dentro do seu coração que ele deveria ir naquela direção. Então, irmãos, algumas vezes nós queremos tudo claro, um retrato claro da estrada, nós queremos um retrato claro do final, onde nós vamos chegar, o que nos espera naquele lugar. Mas nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, que disse que ele era guiado pelo Espírito Santo, que ele ia de cidade em cidade, e ele sabia que lá esperava tribulações, que lá ele esperava perseguições, que ele esperava problemas para a vida dele. Mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e ele seguia adiante. Então, quando nós somos chamados por Deus para fazer algo, quando ele aponta um caminho, quando ele mostra a direção que devemos seguir, nós devemos marchar e não nos distrair no caminho, porque a distração no caminho pode fazer a gente voltar para trás. O diabo tentou distrair Jesus, onde propôs para ele transformar pedras em pães, onde propôs para ele se curvar diante de Satanás e prostrar, adorar a ele, em troca de todos os reinos deste mundo. Ele propôs que Jesus saltasse do pináculo do templo, tentando fazer com que Jesus morresse. Satanás tentou distrair Jesus, mas Jesus não foi distraído, porque ele tinha certo o propósito que o Pai havia lhe dado a missão de vir neste mundo, anunciar as boas novas, resgatar os perdidos, dar vista aos cegos, libertar os cativos da prisão e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele tinha isso claro, ele vai adiante, ele faz esta obra. E Deus o honra, Deus o coloca de volta no lugar onde ele saiu, e ele foi exaltado, e ele vai ser muito mais exaltado pelo povo de Deus que vai chegar, a noiva do Cordeiro, que vai ter este encontro no primeiro dia, da qual nós fazemos parte. Gênesis capítulo 12, verso 4, confirma: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Eu vejo algumas pessoas, já vi muitos irmãos na minha caminhada, onde Deus o chama para fazer alguma coisa, e ele diz assim: isso daí é mais para os jovens, eu já não tenho mais condição de dizer nada não, cara. Eu aqui no fim da vida já pendurei a chuteira, uma viola,
não quero mais me envolver, deixa para as pessoas mais novas. Mas Abraão, com 75 anos, ele não disse para Deus: Senhor, eu pendurei a chuteira, eu pendurei a viola, eu agora estou aposentado, eu não vou mais fazer algo para o Senhor, escolhe outra pessoa, tem muitas pessoas novas, em melhores condições, mais capazes do que eu. Não, meus irmãos, ele partiu como o Senhor tinha dito, e ele leva o seu sobrinho Ló, e ele leva também a sua esposa. Diz o verso 5: tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Carã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então a prova é de que ele foi e de que ele chegou. Aconteceram problemas no caminho, mas Abraão chegou, porque ele deu ouvido à voz de Deus. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, irmão, nós vamos chegar. Nós vamos chegar, porque ainda que nós desfaleçamos com as nossas forças, Deus ele vai revigorar as nossas forças. Ele vai, irmãos, nos dar fé suficiente para cumprirmos com o propósito dele. Não adianta você dizer: não, eu não tenho fé, eu não acredito. Essa questão da incredulidade é uma obra de Satanás para fazer as pessoas não chegarem aonde Deus propôs que elas chegassem. Então não há essa desculpa. Se você segue, Deus vai te ajudar e Ele vai dar fé suficiente para você vencer. Em segundo lugar, na caminhada haverá dificuldades, mas não olhe para elas. Lembre das promessas de Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Pode até ler lá se você quiser. Na caminhada haverá dificuldades, mas não olhe para elas. Lembre das promessas de Deus. Você vai escolher o que é que você quer olhar. Se você olhar para a dificuldade, ela vai minar a sua fé. Se você olhar para a dificuldade, você vai ficar com medo. Se você olhar para a dificuldade, você vai achar que você não tem condição de chegar aonde Deus propôs. Mas quando eu olho para as promessas de Deus, eu mesmo achando que eu sou incapaz, eu vou crer que eu vou chegar, porque Ele vai me ajudar. Então, irmãos, o segredo é nós fecharmos os olhos para as dificuldades, olhar para as promessas de Deus, dizer: Senhor, eu creio que foi o Senhor que me chamou, eu creio que foi o Senhor que disse, eu tenho plena convicção de que é maior o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. E aí, quando eu tenho esta fé e eu declaro esta fé, o Satanás, ele pode tentar me destruir, ele pode tentar me derrubar, mas ele não vai conseguir, porque ele está vendo que eu estou firme no Senhor, eu estou com a fé inabalável, e o Satanás vai sair derrotado pelo poder de Deus no sangue de Cristo. Creia nisso, meus irmãos. O verso 4 de Atos capítulo 7 diz o seguinte sobre Abraão: então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. É a pregação de Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, pregando, confrontando aquilo que as pessoas fizeram com Cristo. E eles queriam saber se de fato Estevão estava semeando heresias, porque eles compraram pessoas para proferir mentiras sobre aquilo que Estevão estava fazendo. E ele está diante do Sinédrio, e ele, em vez de dar uma resposta àquilo que eles estavam perguntando, ele começou a pregar, e na sua pregação ele começa mesmo falando sobre Abraão, que Deus o chamou, ele saiu daquela terra. Daí ele diz que Deus trouxe a terra onde eles agora estavam vivendo. Mas ele traz uma informação ali, irmãos, que nós precisamos atentar a ela, que foi depois da morte de seu pai que Deus o trouxe a esta terra. Ele estava em Harã. Lembre que o Abraão, ele tem encontro com Deus em Ur dos Caldeus. Ele já havia caminhado uma certa estrada, mas nesta estrada ele perde o seu pai. Eu não sei se vocês perderam o pai de vocês, mas perder pai e mãe é terrível. A irmã Elza que diga, perdeu a mãe dela esses dias atrás. E ainda vejo, ela coloca lá a foto da mãe, junto com ela lá no perfil do WhatsApp.
Então, perder alguém da família é uma coisa ruim. Então, eu creio que Abraão, caminhando, ele pode ter pensado: eu vou porque Deus vai ajudar, Deus vai abençoar a minha família. Mas ele caminha um tempo e aí ele perde o seu pai. O seu pai vem a falecer. Isso é problema na estrada. Uns perde filho, outro perde esposo, perde amigos, parentes. Nós temos aqui nessa noite pessoas que perderam gente tão querida, mas faz parte da caminhada. Nós precisamos caminhar. Então esse é um dos problemas que nós vemos que aconteceu com Abraão. Mas o verso 6, ele vai dizer que passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então cananeus na terra. Sabe o que significa isso? Ele chega na terra que Deus havia prometido, aonde ele teria uma grande bênção, a sua posteridade teria as melhores colheitas, terra regadas com águas abundantes, e ele então passa por lá. Aquela terra estão ali os cananeus, e os cananeus eram um dos exércitos mais poderosos, pessoas treinadas para lutar. Então eu fico imaginando, irmãos, uma promessa dada a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Deus diz: eu vou te dar aquilo, vai ser uma bênção para a sua vida. E aí você chega lá, é completamente diferente do retrato que você tinha na sua mente. Porque quando Deus promete coisas para nós, logo nós imaginamos que é uma coisa que vai ser moleza, porque Deus que falou, é isso que vai acontecer de fato. E quando nós chegamos lá, não é moleza, coisa nenhuma, é uma luta, é uma batalha, faz parte, é Deus nos preparando para alcançarmos aquilo que Ele prometeu, porque Ele quer nos dar algo maior, e para nos dar algo maior nós precisamos estar mais preparados do que aquilo que estávamos quando recebemos a primeira proposta de Deus, ou a primeira bênção de Deus. Então Abraão, ele se depara com cananeus, a terra não estava vazia, não estavam as casas todas prontas, esperando que ele chegasse naquele lugar para ali ter então ser pai de uma grande nação. Havia ali problemas, e não era apenas aquele, porque o verso 9 diz que depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Senhor, o Senhor me mandou eu vir para cá, eu estava lá com o meu rebanho, daí eu tinha alimentos em abundância, eu estava ali com os parentes, era tudo fácil, e o Senhor me manda vir para cá, e eu perco meu pai, chego na terra, está cheio de filisteus, e agora ainda eu estou passando fome, e agora tem essa dificuldade, a fome que está assolando na terra. Meu Deus, por que isso? E aqui então Abraão, ele dá um passo, que não sei, não quero entrar agora no mérito dessa decisão de Abraão, mas que foi um problema grande para a vida dele. Ele vai para o Egito por causa da fome, e ele chega no Egito, e ele sabia que lá no Egito era possível ele perder a mulher, porque as mulheres bonitas eram levadas por rei, fazer parte do harém do rei. E ele chega lá e diz para Sara: Sara, eu preciso falar uma coisa com você. Não sei nem como ele falou isso, mas eu fico imaginando ele ali: meu Deus do céu, será que a Sara vai pensar de mim? Sara, você vai dizer para as pessoas que você é minha irmã, não fale que é minha mulher, porque senão eles vão me matar para tomar você. Então eu prefiro perder você do que perder a vida. Daí então Mita fala, e era uma meia verdade, porque Sara era irmã também de Abraão por parte do pai, se olhar na linhagem, mas ele falou uma meia verdade, ou ela falou uma meia verdade, ela falou dessa maneira. E aí então o que aconteceu? Sarai foi levada mesmo para o harém do rei. E aí, sabe o que aconteceu? Diz a palavra, e eu não coloquei o verso aqui, mas eu vou citar, que o rei começou a dar bastante coisas para Abraão. Muitos rebanhos, todo tipo de rebanho, dá tudo que ele precisava para Abraão. Eu estou aqui com a sua mulher, mas eu vou dar bastante coisa para você para compensar. Não houve essa fala,
Mas eu quero que você pense o seguinte, que às vezes, irmãos, você perde algo que é precioso para a sua vida, para cumprir aquilo que é o propósito de Deus, e o Satanás logo recompensa com outra coisa para compensar a perda. Mas o Abraão não podia perder Sara, porque Sara fazia parte da promessa. Deus havia dito: você será pai de grande nação, eu vou te abençoar, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Daí você vai ser pai de uma nação tão grande como a areia do mar, que ninguém possa contar, é como as estrelas do céu. E era através de Sara, uma mulher estéril. Então, como que Abraão poderia abrir mão da mulher que Deus o deu para que ele pudesse ser o pai dessa grande nação? Ele não poderia fazer isso, mas ele abriu mão. E aí então veio problemas. Para o Egito houve castigo, pragas. E aí o rei, procurando saber o que estava acontecendo, descobriu que aquela mulher que ele tinha tomado era a mulher de Abraão, e Deus havia feito promessas através da vida daquela mulher. Disse: olha, Abraão, pega a mulher, pega as suas coisas e vai embora daqui. Eu também quero viver. O rei queria viver, não queria morrer para o seu povo, não queria arruinar o seu país. E aí então Deus, irmãos, que havia prometido abençoar Abraão, ele abençoou, porque Abraão levanta do Egito, ele volta de novo para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Ele volta para aquela terra prometida. E eu quero parar um momentinho aqui para dizer o seguinte: talvez pode ter acontecido com alguém de vocês que está aqui nesta noite, que Deus deu um rumo muito claro. Você começou a caminhar e você perdeu uma coisa, mas de repente foi compensado por outra, e você está confuso ou ficou confuso se aquilo era uma bênção de Deus ou se não era, se foi sorte. Algumas pessoas dizem que era sorte, né? Isso daí é uma coisa do mal. A bênção vem de Deus, a providência vem de Deus, não tem essa questão de sorte. E aí então, você agora diante dessa palavra está sentindo como Abraão no Egito, onde as coisas não deram certo da maneira como havia sido planejado. E Deus então, irmãos, nessa palavra está dizendo: sai daqui desse Egito e volta de novo para aquela direção que eu apontei para a sua vida. Não importa se há cananeus ali, porque eu destruo cananeus. Não importa se há dificuldade, se há fome, porque eu supro as necessidades. Eu abro as janelas dos céus, eu faço chover, eu faço a terra produzir. Eu abençoo a sua vida. Então é o momento de você refletir nisso e dar uma meia volta, ou de repente não meia volta, mas virar para outro rumo, e seguir na direção que Deus apontou para a sua palavra, porque Ele vai honrar. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. É o que Ele diz na sua palavra. Então Deus, Ele é fiel, ainda que as pessoas sejam infiéis, mas Deus vai continuar sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua palavra. Mas se a pessoa continua sendo infiel, uma hora ela não vai ter mais jeito, ela vai tomar neste mundo e ela vai perder não apenas as bênçãos que Deus planejou dar neste mundo, mas vai perder a maior bênção, que é a vida eterna. Então nós precisamos, irmãos, pensar no que Deus tem falado para seguirmos e cumprirmos, e se nós assim fizermos, Deus vai honrar a nossa fé. Ele vai mudar um quadro sombrio para um quadro claro, um quadro irradiante, aonde nós vamos ver a luz brilhar e a ação de Deus chegando para que nós possamos cumprir o propósito dele e concluir este propósito. Em terceiro lugar, olhando para essa palavra, quero concluir dizendo o seguinte: nunca esqueça de honrar a Deus durante a caminhada. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Nunca esqueça de honrar a Deus durante a caminhada. Nunca esqueça de honrar a Deus durante a caminhada. Às vezes Deus dá coisas maravilhosas para a nossa vida e a gente passa o tempo usufruindo daquilo que Deus nos dá. E a gente não honra a Deus. Eu falei de Abraão, da fé.
ter saído para um lugar onde ele não sabia, não tinha nenhum rumo para seguir, e ele seguiu. Falei das dificuldades que ele enfrentou, mas ele continuou, ele não desistiu do projeto de Deus para a vida dele. E agora eu vou falar de que Abraão, ele não esqueceu de honrar a Deus durante a caminhada. O verso 6 do capítulo 12 de Gênesis, que nós já lemos, e o verso 7 nos diz o seguinte: e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, ou Manre, como diz em outra tradução. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Abraão está diante de uma dificuldade, de homens poderosos, que era difícil de ser vencidos, e Deus olha para Abraão e diz como ele caminhou. Ele chegou até este lugar onde eu mandei ele vir. Agora eu preciso dar um encorajamento para ele. E aí Deus aparece e diz: à tua descendência darei esta terra. Ou seja, Deus reafirma aquilo que havia falado para ele lá atrás. Quantas vezes, irmãos, nós queremos que Deus reafirma aquilo que prometeu para as nossas vidas todos os dias? Eu levanto de manhã e eu quero que Deus reafirma. Eu vou dormir e eu quero que Deus reafirma. Daí eu chego na próxima semana, eu quero que Deus reafirma, no próximo mês, no próximo ano. Nem sempre é desta maneira, e nem precisamos disso. Uma vez que Deus disse, Ele cumprirá. E Deus então espera que você caminhe em todos os passos até chegar no local em que Ele apontou que você deve chegar. Aí se você chegar lá e tiver barreiras, tiver obstáculos, Deus vai aparecer e dizer assim: eu vou fazer aquilo que eu disse lá atrás. É isso que Deus está dizendo. À tua descendência darei esta terra. Abraão, lembra que eu te disse lá atrás? Eu vou cumprir com esta palavra. Eu vou cumprir. Nada vai impedir que eu faça aquilo que eu prometi. E aí sabe o que aconteceu? Abraão edifica ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Eu não sei quantas vezes você edificou um altar ao Senhor. Aí você fala: nenhuma vez, pastor, nunca fiz altar. E não é para fazer mesmo altar, pegar pedra e colocar algum objeto, não faça nada disso. Mas há um altar aqui dentro de nós. O nosso coração é o altar onde Deus habita. Quantas vezes você chegou diante de Deus e falou com Ele: Senhor, o meu coração é todo teu, eu quero seguir os teus planos, eu quero seguir os teus conselhos, eu quero alinhar o meu coração com aquilo que o Senhor tem de projeto para a minha vida. Isso é edificar o altar diante de Deus. É edificar um coração que muitas vezes está perturbado, algumas vezes está pensando em ir para uma outra direção. E aí, então eu edifico esse coração de novo de acordo com aquilo que Deus prometeu na palavra. É uma edificação de coração. É honrar a Deus com aquilo que Ele me deu. Eu tenho procurado fazer isso todos os dias, irmãos. Dizer para Deus todos os dias: Senhor, eu quero seguir os teus conselhos. Eu quero seguir o caminho que o Senhor apontou para eu seguir. Não deixa eu ir para o lado nenhum. Pensa que não aparece obstáculo, aparecem muitos obstáculos. E eu falo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu digo isso e eu creio que Deus está me ajudando a seguir nesta direção. Então, irmãos, edificar altar é nós colocarmos o nosso coração inteiramente na presença de Deus, um coração limpo, um coração puro, porque é assim que nós vamos continuar na caminhada sendo abençoados por Deus. E o último verso, eu quero ler, que é o verso 8 de Gênesis capítulo 12, diz a palavra:
e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É a expressão de alguém que anda com Deus. É a expressão de alguém que confia em Deus. É a expressão de alguém que está seguindo o caminho que Deus apontou. Aqueles que não confiam, não vão. Aqueles que não vão, não chegam. E aqueles que não chegam, não têm o que apresentar para Deus, porque fugiram daquilo que era a proposta de Deus. Mas aqueles que vão, eles percebem o quanto Deus foi bom e ajudou eles a chegar onde chegaram. E aí, então, eles têm motivo para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para edificar um altar a Deus. E é este o desejo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Vamos todos os dias caminhar na direção apontada por Deus. E vamos edificar o altar a Deus todos os dias e dizer: Senhor, aqui está o teu altar. Demande, dê a bênção sobre este altar. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas procurai entender, através da revelação divina, esta ideia, aquilo que é o plano de Deus para a sua vida, e transforme-se a cada dia para atender este plano, para seguir a direção dada por Deus. É assim, irmãos, que nós vamos glorificar a Deus, e é assim que nós vamos vencer neste mundo e alcançar os planos que Deus tem para a nossa vida, os alvos que Deus tem para a nossa vida. Eu quero neste instante orar. Nós temos logo mais a administração da Santa Ceia, mas eu quero orar para que isso venha a ser uma realidade na sua vida, na minha vida, no chamado que Deus te deu, no projeto que Deus tem para você e também para mim. E eu sei que nós vamos chegar a Canaã celestial para celebrarmos com Jesus, com os profetas, com os discípulos, apóstolos, com todos os salvos. E vai ser um dia glorioso. Que glorioso será esse dia, irmãos. Eu quero estar lá com todos vocês. Senhor, eu entreguei a Tua palavra, Pai. Ó Deus, de fato, na caminhada há dificuldades, há lutas, há tribulações, mas nos ajude, ó Pai, a olhar para as promessas do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a não desanimarmos. Ajuda, Deus, a não distrairmos. Ajude, ó Pai, a caminharmos sempre olhando para o Senhor, que é autor e consumador da fé. Ah, Deus, e que nesta fé nós possamos honrar ao Senhor e mostrar, ó Deus, para o mundo que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, Pai, ainda que os vales se rujam com a sua braveza. Ah, Deus, eu prefiro olhar para o rio que corre na cidade onde o Senhor está, que é o rio calmo, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor não está desesperado por nada, porque o Senhor, ó Pai, tem todo o poder e tem o domínio sobre todas as coisas. Nos ajude, ó Pai, a crermos desta maneira. Nos ajude, ó Deus, a seguir os Teus conselhos. Abençoe os Teus filhos, Pai. Ó Deus, faça com que cada um lembre do projeto que o Senhor já declarou para eles, Pai. E se há alguém que não lembra ou que não recebeu ainda esta palavra, que receba, Pai, nesta noite, a direção que deve seguir, ou que lembre da direção que deve seguir, que o Senhor apontou na Tua palavra. Eu peço o Teu favor sobre a Tua igreja. Abençoe a todos, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.